Boa noite. Que tipo de vendedor você é? Sobre o que nós vamos tratar hoje nessa nossa live? Que tipo de vendedor você é? Como que o tipo de vendedor, que o nosso estilo, né, o nosso perfil, como é que ele influencia no nosso fechamento de vendas? Como é que isso influencia no nosso resultado? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Bem-vindo todos que estão aqui comigo hoje. E eu gostaria de, antes de começar a falar sobre os tipos de vendedores e a influência disso nos nossos fechamentos, na nossa venda, avisar que todo mundo que assiste essa live está convidado a entrar no nosso grupo, tá? O link está na minha bio. Quem está no grupo recebe sempre um presente da minha live, que é o mapa mental que eu usei para falar, para estruturar todos os assuntos que eu tô falando aqui na live. Então, eu convido todos a entrarem lá, clicar no link e fazer parte do nosso grupo, onde a gente distribui muito conteúdo sobre representação comercial e muita informação, certo? Bom, o que acontece com os vendedores, com a gente, né? Com os representantes comerciais e com os vendedores em geral? Existe uma tendência humana que é a gente não enxergar muito o nosso estilo, o nosso jeito, o nosso perfil. A gente não se enxerga muito, tá? A gente não para muito para pensar em fazer uma autoanálise, né? O que eu faço que tá correto, o que de repente eu tô fazendo que eu tô afastando relacionamentos comerciais na minha vida profissional. Por que às vezes eu não consigo acessar determinado comprador? Por que muitas vezes eu vejo que um representante consegue puxar o melhor daquela representada e às vezes eu não consigo? Por que eu não consigo estabelecer um relacionamento bacana de repente com o meu gerente daquela minha representada e eu tô vendo que de repente um colega meu, poxa, tá super camarada, tá conseguindo mais preço, mais condição, tá indo em mais visitas com aquele representante. Então são detalhes que às vezes na correria da vida, às vezes na nossa busca por vendas, a gente não para se deter. E são detalhes que às vezes podem fazer uma baita de uma virada de jogo, tá? Porque a gente não tá prestando atenção na gente mesmo. É muito humano a gente pensar muito assim, pô, aquela representada é chata, aquele gerente daquela representada é um mala, ou aquele comprador, ele é muito casca, ele é muito difícil. Então eu vou falar aqui hoje sem nada de frescura, tá? Nada de frescura, sobre como alguns comportamentos que a gente estabelece sem sentir às vezes, né, sem perceber, mas aquilo ali tá minando a nossa performance e a gente nem tá percebendo, tá? Ninguém é de um jeito só, né? A gente nem é totalmente agressivo ou totalmente queridinho ou totalmente super bem relacionado. Todo mundo é um pouquinho de cada coisa, só que a gente sempre tem uma ou outra características que elas se sobressaem mais. Então é sobre isso que a gente vai conversar e eu vou contar também um pouquinho da minha história. E eu só vou tirar o meu cachorro de cima do sofá, que ela tá aqui, que é a Tchuca, que ela tá me atrapalhando, que ela tá chorando. E a gente vai ver então esses detalhes e como é que a gente pode fazer pequenos ajustes, pequenas alterações na forma de nos relacionar com outras pessoas que vão nos ajudar muito na nossa performance, nos nossos fechamentos, para a gente alcançar um número em comissão muito mais interessante, só porque a gente vai dar uma mexidinha em algumas coisas. Bom, então assim, eu vou começar com um tipo de vendedor. Vê bem que eu tô fazendo uma coisa assim muito, não é nada que alguém é só aquilo ali, tá? Então, por exemplo, quando eu vou falar assim, vendedor combativo demais, será que eu sou isso?
Ninguém é só isso, mas a gente vai abrir um pouquinho de cada característica para fazer a análise. Vendedor combativo demais. O que é um vendedor que é combativo demais? Ser um pouco combativo é muito bom. Agora, o cara que é combativo demais, que toda vez que ele entrar em campo para vender, ele tá como se ele estivesse numa guerra, numa batalha, ele é visto pela representada e pelo comprador de uma certa maneira. Vamos pensar que o representante ele é um elo, né? Ele é um elo entre a empresa que ele representa ou as empresas que ele representa e o mercado e os compradores, né? Os revendedores que vão comprar dele. Então, tanto a revenda e o revendedor ou o cliente tem uma perspectiva dele, quanto a representada também tem. E a representada, ela é uma cliente do representante, né? O representante foi contratado por ela para desenvolver o mercado. Então, muitas vezes ele vai ser muito reativo às políticas comerciais daquela representada. Reativo porque às vezes ele não vai concordar com aquelas políticas, ou aquelas políticas estão erradas, ele sabe que aquilo ali não dá certo, e ele vai ter que se relacionar com aquela representada em termos de que ela altere, que ela seja mais flexível. Então ele é um cara muito político também, porque ele também vai ter que explicar, olha, fulano, para vocês atingirem aqui esse mercado que eu atuo, não dá para entrar com essa política comercial, a gente vai ter que flexibilizar um pouco. Ou seja, ele vai ter que contar a realidade daquele mercado para a representada, para que ela também faça algumas adequações para que a gente consiga alcançar o sucesso em vendas naquele mercado ou com aquele cliente em especial. Então, se ele for muito aguerrido, se ele for muito agressivo com a representada, às vezes ele não vai obter o melhor da representada. Porque a gente tem que pensar que a gente está lidando com pessoas o tempo todo. São empresas por trás, mas na frente são pessoas. A representada também são pessoas. É o gerente de vendas, ou é o diretor comercial, ou é o cara do financeiro. Representante trata muito, por exemplo, com os departamentos financeiros das representadas. E a gente precisa desse povo. Aliás, a gente precisa de todo mundo. A gente precisa do cara da logística para o nosso pedido sair mais rápido. A gente precisa do cara do financeiro para liberar o crédito para o cliente que a gente está vendendo. A gente precisa do gerente comercial para ele fazer dar uma flexibilizada naquela política comercial para a gente poder fechar aquele negócio, fechar aquele pedido. Então, às vezes, ser combativo demais, e o que eu quero dizer com combativo? Vamos falar o português assim bem aberto. Ser muito briguento é uma coisa ruim. Por quê? Porque o relacionamento com a representada é um relacionamento diário. A gente fala com aquelas criaturas todos os dias. Então, tem que ter um salamaleque. Tem que ter um jeitinho brasileiro. A gente está lidando com gente, pessoas acordam tortas, acordam de mau humor. Uma outra coisa, o representante de sucesso, ele ganha bem, então ele está às vezes lidando com pessoas que ganham muito menos do que ele, e elas dentro da representada, elas sabem quanto é que aquele cara vai ganhar com aquela venda, se for uma baita de uma venda grande. Então a gente tem que ter jeito. Então assim, o cara muito agressivo nesses momentos às vezes pode afetar o nosso resultado. E eu vou dar um exemplo. Eu tinha um colega numa representada minha, que eu não represento mais, que ele era, meu Deus, ele era um baita vendedor, mas ele era, pensa num cara que trazia o resultado, não importa em que situação ele estava, ele trazia o resultado. Só que ele levava o trabalho dele a sério, mas a sério demais, no sentido de que tudo era uma briga. E se o pessoal dentro da representada não fazia o que ele precisava que fosse feito para ele fechar o pedido, ele, em vez de levar com jeito as pessoas dentro da representada, ele brigava.
E ele brigava muito. Eu entendo isso, porque ele estava brigando pelo negócio que ele queria fechar. E ele tá certo em brigar. É o faturamento dele, é a grana dele, é o faturamento da empresa dele. É um negócio... Só que a forma como ele fazia isso criava uma aura na representada de má vontade quando o pedido era dele. E olha que delicado isso. Um cara maravilhoso, um super vendedor técnico e ao mesmo tempo extremamente relacional. Eu tinha muito relacionamento com os clientes, mas quando ele chegava com aquele pedido, com aquele negócio para dentro da representada, o pessoal, as pessoas que trabalhavam ali não tinham boa vontade para liberar os pedidos dele, porque ele era muito agressivo. Então, que acontece? São detalhes, só que travava a vida dele. O pedido dele não era liberado tão rapidamente, porque às vezes tu teria que fazer alguma coisa especial, aquilo ali às vezes dá mais trabalho, e aquela pessoa diz, ai, não dá, o cara só fica pedindo coisa, o cara só fica reclamando, o cara reclama de tudo. Então esse cara, ele não era bem atendido, ele era um baita de um representante, mas dentro da representada ele não era bem atendido. Ele não era bem atendido porque ele não sabia tratar com mais jeito as pessoas. E a gente, nessa nossa profissão de vendas, nessa profissão desse mundo comercial, a gente precisa de todas as pessoas da cadeia. Todas, a gente precisa do cara do financeiro, o cara da logística, o cara que faz o gerenciamento comercial. Então, a gente tem que ir com diplomacia, com jeito. Então, aquele vendedor combativo demais, ele tem às vezes que dá uma pegada leve para dar uma trabalhada naquele relacionamento. Eu tô lendo um comentário aqui: nunca fui muito agressiva justamente para ninguém me deixar para depois. É o jeito, claro, é o jeitinho que a gente precisa ter com as pessoas, né? É chegar num cliente, ter um bom relacionamento com a assistente, com a recepcionista. Tudo vai criando um ambiente favorável pra gente, e a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Um bom profissional, um profissional de sucesso, ele olha tudo, ele olha o todo, ele faz uma boa leitura do ambiente. Então, esse exemplo que eu tô comentando aqui, daquele cara muito, muito agressivo, a agressividade de arranque nas vendas, ela é muito positiva, mas a gente só tem que cuidar para isso não prejudicar os nossos relacionamentos quando a gente precisa das pessoas para que os nossos negócios andem. E o cara muito combativo, como é que ele é visto pelo cliente? Agora vamos dar uma olhada na perspectiva do cliente quando a gente está falando de um vendedor muito agressivo nas vendas, aquele cara que ele quer dominar. Bom, em primeiro lugar, vendedor que é combativo, ele fecha a venda, tá? Então nós não estamos aqui falando mal do vendedor combativo, porque ele traz, ele vai lá, ele mata o leão e ele traz. Então, assim, esse cara, ele é um cara de muitíssimo valor. Só que um detalhe que esse vendedor muito combativo, muito agressivo, tem que cuidar. Como todo mundo, como nós somos compradores também na nossa vida, né? A gente também vai no shopping, vai nas lojas, compra um carro, nós também somos. Qual é a coisa que o comprador mais gosta? Sentir que ele tomou a decisão correta em fazer aquela compra. O cliente é a nossa estrela, ele é o nosso artista principal da nossa novela, né? Então, a gente só tem que cuidar para não deixar, às vezes, muito claro para aquele cliente que foi a gente, né? O vendedor que fez ele comprar. A gente tem que deixar um espaço para ele sentir que ele tomou a decisão de compra, que nós fizemos a oferta, que nós fomos persuasivos e que nós levamos ele ao fechamento. Então tem que cuidar esse vendedor muito combativo para o vendedor não sentir
porque ele cedeu, que ele comprou porque ele cedeu, e sim que ele comprou porque ele pegou todas as informações que eram importantes para ele e ele sim tomou a grande decisão, a ótima decisão de fazer o fechamento com aquele representante. Então, seriam esses dois pontos que eu gostaria de salientar em relação a esse vendedor que é muito faca na bota, tá? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, como vocês já devem ter notado por causa do sotaque. Então, esse cara, ele é um cara de ouro, ele só não pode pesar demais na mão, porque ele tem que deixar o espaço para as outras pessoas também trabalharem dentro do relacionamento. Bom, e o vendedor cabeça quente? Ah, esse cara existe, né? Aquele cara assim que se a coisa não acontecer exatamente como ele quer, ele já diz, ah, não, assim não dá. Quem é que não conhece o cara do assim não dá? Assim fica difícil. Quanto vendedor eu já vi na minha vida assim, quanto representante. Ah, não, assim não dá. Com essa política comercial que os caras estão fazendo aí, cara, não dá, não vai dar para fechar negócio nenhum. Assim não dá, assim eu desisto. Nossa, esse cara deixa tanto negócio em cima da mesa, esse cara deixa tanto dinheiro em cima da mesa. Nossa, tem que dar uma cuidada com esse tipo de reação muito pessimista, sabe? Por uma razão muito simples. As coisas nunca são exatamente como a gente quer. Não existe, nem a nossa equipe vai trabalhar exatamente como a gente quer e nem as nossas representadas vão ser exatamente como a gente quer. Porque a vida não é assim, né? O que faz um cara ser campeão, né? Uma vendedora, uma representante comercial, o que faz? É a cintura, é o jeito. É pegar uma situação que não é a ideal e transformar ela a nosso favor e trabalhar ela a nosso favor, usar do nosso relacionamento, usar da nossa técnica, da nossa argumentação. Então, esse representante ou esse vendedor que é muito cabeça quente, às vezes ele está deixando uma oportunidade na mão só porque ele é cabeça quente, só porque ele é cabeça dura. Então, nos negócios a gente tem que ter a cintura, tem que ter o jeitão. Não, peraí, fulano, vamos tentar nos ajudar, vamos se ajudar, senta aqui, vamos conversar. Tu não consegue ceder um pouquinho mais para esse lado e eu cedo pelo outro e a gente fecha esse negócio? Eu te trago o pedido, tô falando agora na relação com a representada. Quantas vezes, não só com representada, quem aqui é vendedor e tá querendo sair da CLT, quantas vezes vocês tiveram que negociar com um diretor comercial ou com um gerente comercial para fazer aquele fechamento? Olha, mas e se a gente aumentar o volume, será que daí a gente não consegue parcelar em mais vezes? Ou seja, todo mundo está precisando vender. Todo mundo está precisando fechar negócio. Vendas é o pulmão e é o coração e é o cérebro de qualquer empresa. Não existe emprego em empresa nenhuma, em indústria nenhuma, sem vendas. Só que o vendas às vezes tem que dar uma relacionada aí para trazer a venda para dentro de casa, tá? Então não deixa essa coisa do assim não dá, porque acontece. Vou contar uma história que aconteceu hoje na minha empresa de representações. Eu tenho uma representada que eu tenho muito poucos clientes, tá? E todos os pedidos são pedidos de muito volume, tá? Mas são poucos clientes, porque é um produto bem específico, bem nichado. Cara, eu não posso citar nomes, né, porque é uma representada minha atual, né, então não posso citar nada, mas eu vou contar, assim, o que ocorre ali. É um produto importado, o dólar tá nas alturas e a gente tá precisando renegociar muitos pedidos, porque em função da alta do dólar, os pedidos não estão encaixando mais e a empresa está entrando em zona de prejuízo, e isso não pode acontecer, porque venda com prejuízo não é venda, é donativo.
Só que nós, como representantes ali na nossa empresa, a gente não quer nem perder o pedido, mas a gente também tem que preservar a margem de lucro do nosso parceiro, da empresa que a gente representa. E como é difícil quando parece que só a gente não quer perder o cliente. É uma situação bem difícil, eu vivi isso agora de tarde. Como a gente não pode, dá vontade de dizer, bah, cara, tu não tá vendo que nós vamos perder. Mas a gente tem que sentar, tem que botar a bola no chão para negociar. Para isso a gente tem que ter cabeça fria, a gente tem que saber expor os prós e os contras e negociar com as duas pontas, porque o representante, ele é o elo. Ele precisa estar bem, ele precisa estar equilibrado para nenhuma das duas pontas arrebentarem e o negócio sair. Olha que trabalho lindo que a gente faz, na boa. É um trabalho realmente, por isso que representante tem que ganhar muito bem, porque o nosso trabalho realmente é sensacional. Vamos falar do vendedor agora, o bonzinho demais. O demais, né? Ser bonzinho é legal, mas vamos falar do representante bonzinho demais ou do vendedor bonzinho demais. Como é que ele é visto pela representada? Se ele for bonzinho demais, não é o cara que é bacana. Tá tudo bem. Tá bem, então tá. Então não entregou. Tá bom, então tá, tudo bem. Ia entregar dia 6, agora só vai entregar dia 10. Tá bom. Ia entregar dia 10, agora vai entregar dia 15. Tá bom. Tá bom. Nós vamos ter que renegociar a comissão, porque as margens estão diminuindo. Poxa, que pena. Tá bem, então, tá tudo bem. Opa, peraí, não tá tudo bem. Se por um lado a gente não pode ser o chato, por outro lado a gente não pode aceitar tudo, só um pouquinho. Amigo, tu tá botando outra venda na frente da minha venda. Aí também não é bacana. Vocês já ouviram falar que quem cobra primeiro recebe primeiro? Isso é uma coisa que acontece, isso é fato. Quando uma empresa, por exemplo, um cliente da gente, a gente vê que ele já tá fazendo água, ele já tá começando... Vamos cobrar primeiro, porque o que chora primeiro é o que vai receber primeiro. Os últimos acabam, talvez, até não recebendo, se a empresa vai entrar num estágio falimentar ou de recuperação judicial. Então, assim, ser bonzinho demais, a gente tem que cuidar. Porque quando a gente tá pra dar uma notícia ruim, isso acontece na vida da gente também. Quando tu tá pra dar uma notícia ruim pra alguém, tu dá essa notícia ruim primeiro para aquele cara que vai te cobrar ou para aquele cara que vai dizer tudo bem? É o tudo bem. Então, assim, a gente não pode também estar no grupo do tudo bem, porque senão a gente fica no final da fila. Os nossos clientes são os últimos a receberem, os nossos clientes são os últimos a receberem desconto ou aquela condição favorável. Então, nós somos, dentro da representada, os advogados dos nossos clientes e os advogados da nossa comissão. A nossa comissão é a coisa mais sagrada que existe, né? Então, não vamos ser bonzinho demais também, não vamos aguentar tudo, tá? Então, a gente tem que ter aquela margem de negociação, mas a gente não pode aceitar absolutamente todas as mudanças, né? Tem que ser ruim de dar notícia ruim para nós, né? A gente tem que proteger. E como é que é o vendedor bonzinho, como é que ele é visto aos olhos do cliente? Isso é uma coisa delicada. Porque o que acontece com o comprador? O comprador está com uma compra aqui para fazer, ele precisa fazer. Mas ele não pode achar que ele pode pressionar demais aquele vendedor. E aí entra muito a nossa experiência como vendedor. A gente não pode ceder demais. Porque o que o comprador profissional vai fazer? Principalmente o comprador de muita experiência. Ele vai pressionar por desconto, ele vai pressionar por prazo, ele vai pressionar por entrega. Esse é o papel do cara. O cara é pago pela empresa para comprar o melhor possível que ele conseguir. É o melhor produto, no melhor preço, no melhor prazo, na melhor condição, na melhor parceria, no melhor VPC, no melhor tudo. O cara acorda, ele vai trabalhar para comprar e é na compra
que as empresas ganham dinheiro, não é na venda. Quanto melhor for o negócio que tu trouxer, melhor vai ser. E ele vai pressionar quem? O representante, o vendedor, para buscar o melhor negócio. Então, aí o vendedor, ele é um pouco artista também. Ele não pode ser bonzinho demais. Ai, quer desconto? Ai, então tá. Ai, quer a melhor entrega? Tá, então tá. Não, ele também vai ter que fazer o teatrinho dele, que é usar todos os artifícios de vendedor, né? Que são os gatilhos de escassez, os gatilhos do relacionamento, da autoridade, da especificidade, para quê? Para que naquele jogo de pressão, né, entre o comprador e o vendedor se saia bem também, porque senão ele vai baixar a margem dele lá embaixo e isso daí não é vender, isso aí é entregar. E a gente não quer fazer isso, a gente quer fazer vendas sempre saudáveis, tanto para que a gente preserve a nossa comissão, como a gente preserve também a margem da representada, que também é a nossa parceira. Então, bonzinho demais, é aquilo, né? Tu dá a mão, tu dá o braço, chega uma hora que tu não tem mais nada para dar. Então, tem que dar uma maneirada aí nessa negociação. Vamos pro vendedor relacional demais. O que é o vendedor relacional demais? É aquele vendedor que ele é amiguinho de todo mundo. Ele é meio parecido, né, com o vendedor bonzinho, né? Ele tem um relacionamento muito bom, mas ele não traz o pedido. Ele não faz o fechamento da venda. Eu já recebi quando eu abro caixinha de pergunta, eu já recebi alguns questionamentos de vendedores ou de representantes pensando assim, poxa, mas eu tenho um relacionamento bom, por que nunca a venda ela é minha? Por que eu nunca faço o fechamento se eu tenho um relacionamento tão bom com aquele comprador, se ele sempre me atende, se a gente conversa muito, a gente até dá risada, a gente tem tanta coisa em comum? Porque se dar bem e ser amiguinho não quer dizer que tu tá conseguindo vender o melhor negócio para aquele comprador. Às vezes a gente tem um tempo, geralmente, de relacionamento com aquele comprador, certo? A gente tem um tempo, às vezes ele tá nos dando, sei lá, 15 minutos do tempo dele, ou 10 minutos naquela call, ou naquela visita, ou naquela reunião. E a gente tem que conseguir fazer um bom fracionamento daquele tempo entre um pouco de relacionamento humano, um pouco de prova de qualidade do nosso produto, de prova de relacionamento com o cliente. Então, tudo isso vai ter o seu tempo. E a gente não pode exagerar e usar, por exemplo, todo aquele tempo que a gente tem naquela call com aquele comprador para ficar falando só de futebol, por exemplo. Ou para ficar falando só de maquiagem, por exemplo. A gente tem que ter um pouquinho de relacionamento, mas também tem que ter um pouquinho de business, até para que o teu trabalho como vendedor, como representante comercial, seja respeitado. Porque se a coisa fica só no nível da amizade, vira só amizade e a gente esquece de fazer negócio. E a gente nunca pode esquecer que naquele momento, por mais amigável que possa ser a relação, a gente está ali para fazer dinheiro. Tá? Então é para cuidar, para não fazer uma mistureba do para que a gente está ali, e a gente está ali para fazer dinheiro. E eu conheço muito representante que é o queridão, mas não traz o pedido. Então a gente tem que ficar muito de olho nesse tipo de coisa, porque às vezes é muito mais confortável a gente ficar só batendo papinho, só que batendo papinho não dá dinheiro. Tá? O que dá dinheiro é o nosso negócio ser o mais interessante para aquele comprador. E a mesma coisa também funciona em relação à representada. Por quê? Porque às vezes a gente tem um baita relacionamento, por exemplo, com o nosso gestor daquela representada, mas a gente não arranca dele o melhor, a gente não bota o cérebro dele para funcionar, para nos
atender, porque o gestor dentro da representada, ele existe para atender o representante. Ele tá para fazer a gestão, mas ele também tem que atender as demandas. E se a gente fica amiguinho demais, o cara vai para uma zona de conforto. E dentro da zona de conforto dá um jeito ali, não, eu sei que tu vai resolver, e daí o cara acaba não te dando nada do que tu precisa. Já aconteceu isso com vocês? De não dar nada do que tu precisa? Complica, porque ele é teu amiguinho, daí ele não se puxa para subir lá na diretoria e conseguir a condição que tu precisa para fazer o teu fechamento, tá? É negócio, não é amizade. A gente usa o relacionamento pessoal para facilitar os negócios, mas não dá para misturar as bolas, porque senão a gente acaba que não ganha dinheiro. E o nosso negócio é ganhar dinheiro. A amizade é fim de semana, é sexta de noite. A hora que a gente está fazendo a nossa sagrada venda é negócio. E a gente vai usar o relacionamento e vê bem, não quer dizer que a gente não possa gostar das pessoas, a gente só não pode esquecer para que a gente está ali, tá? É isso que eu digo. Eu já vi muita gente fazer um baita de um trabalho e na hora de trazer o negócio não consegue trazer porque tá tão envolvido na parte de amizade, de camaradagem, que não consegue levar o cara pros finalmente, pro fechamento. Certo? E fechamento é uma coisa que eu quero inclusive fazer uma live, eu trato disso também no meu curso. Eu quero fazer uma live só para falar de fechamento, a arte de fazer os fechamentos, de levar o comprador pra guilhotina, porque senão eu já vi muita gente ficar só no enrolation e acaba que o outro vem e faz a venda e faz o fechamento. Principalmente em mercados onde o comprador tem muita opção e tudo é muito parecido. Em mercado de commodity a gente tem que cuidar muito isso, tá? Aí entra muita habilidade do representante, a habilidade do vendedor. Em mercados onde a gente às vezes tem dificuldade para nos diferenciar, isso acontece e a gente tem que ser hábil para fazer. Beleza. Tem mais dois tipos aqui, vou falar mais rapidamente sobre eles. O vendedor analítico demais. Dados, características. Falta de capacidade de também ir para o fechamento. Dá a trabalhada, fala dos números, principalmente se o comprador é um comprador analítico. A gente tem que fazer aquela metralhadora de dados de mercado, dados do produto, né? Mostrar o nosso conhecimento também do produto. Isso vai nos dar autoridade no relacionamento comprador. Só não pode se perder demais nos números, porque daí fica muito chato, tá? Basicamente, sobre o vendedor analítico demais, é isso aí que a gente tem que cuidar. Porque, pessoal, uma coisa que é muito importante, a gente sempre tem que analisar quem é o nosso interlocutor, quem é o nosso comprador, qual é o perfil dele. E cabe ao vendedor, ao representante, dar uma adaptada para que a gente consiga fazer um nível de comunicação bem produtivo com aquele comprador. Se o teu comprador é analítico, a gente tem que dar um pouco daquilo que ele precisa, que ele valoriza. Se ele é mais analítico, relacional. Então, existe um pouco de ser meio camaleão, né? A gente tem o nosso perfil principal, mas a gente também tem que ser um pouquinho camaleão, porque o nosso objetivo aqui não é ter 1 milhão de amigos. O nosso objetivo aqui é fazer fechamento, porque é o fechamento que vai nos trazer o nosso número. E o vendedor competitivo demais. Ele não pode ser água parada, mas ele não pode ser atropelador demais. Por quê? Na representação comercial, a nossa venda, ela é uma venda a longo prazo. Por quê? Porque a gente quer que aquele nosso cliente nos compre todas as semanas ou todo o mês.
né? Cada produto, cada mercado tem um tamanho, né? Tem um ciclo, né? Tem um tempo cíclico. E a gente quer fazer uma venda que aquela venda seja tão bem feita, tão correta, tão encaixada, que o cara vai nos comprar sempre. Então, não adianta a gente querer fazer daquela uma venda a maior venda do mundo, porque se o cara não vender na ponta, ele não volta a comprar da gente. Olha como isso aí é importante. Quantas vezes vocês se depararam com comentários em relação a um representante, que aquele representante toca muita mercadoria, força muito a barra para que o pedido fique maior, e daí o cliente fica com aquela mercadoria às vezes encalhada, não faz um bom giro e aquele cliente, aquele vendedor fica com aquela imagem de que ele é empurrador de mercadoria. Essa imagem é muito ruim, porque o comprador começa a ficar com medo dele. Ah, não, aquele cara, ele veio aqui, falou, no fim eu acabei comprando mais do que eu precisava, agora eu tô aí com essa mercadoria que não gira. Então, assim, ó, o cara muito competitivo, que quer tocar a mercadoria para dentro, esse cara, ele faz uma venda boa, mas ele faz uma vez, ele faz duas, depois o comprador começa a se dar conta que ele é um empurrador. E daí, isso aí não é uma imagem bacana, porque o representante, ele tem um relacionamento com aquele cliente, e esse relacionamento, ele é ouro. Vou ler uma outra pergunta que entrou aqui para mim. É melhor tirar pedidos menores com frequência do que vender muito e ao comprador nem querer te ver mais. Exatamente isso. Ele tem que querer te ver, ele tem que querer te receber de novo, porque ele tá precisando do teu material de novo, o teu produto, porque o teu produto gira, e isso aí faz com que tu tenha uma venda muito saudável, e aquele comprador, ele te enxerga como um parceiro, como um sócio, porque tu tá preocupado com o giro, tu tá preocupado com o resultado dele. Quando o comprador começar a te enxergar como um parceiro, como um sócio no negócio, sócio entre aspas, nossa, tu tá feito dentro daquele cliente, porque tu tá num nível de credibilidade tão grande que quando tu tiver nos embates, aqueles embates pelos quais a gente sempre passa, né, os nossos concorrentes tentando entrar e a gente naquela guerra, tu tem a credibilidade com aquele cliente é teu. Quantas vezes eu ouço, nossa, Simone, o meu mercado está muito difícil, é muita concorrência, os compradores não querem mais receber visita, os compradores não querem fazer call, é só preço. Gente, tá aí. Aí é uma das respostas para quando vocês estiverem com problemas de preço. É o diferencial, é o trabalho que o representante faz junto àquele cliente, aquele comprador. É a construção de um relacionamento de muita credibilidade, né? De um trabalho realmente bem feito. Então, pensem em todos esses detalhes quando vocês estiverem se deparando com situações de esse mercado é só preço, esse mercado... Pensa se todos esses detalhes pelos quais nós passamos aqui nessa live, eles não vão representar muita diferença na hora que vocês estiverem em situações de muita batalha pelo cliente, certo? Então, essa autoavaliação pela qual todos nós temos que passar, né? Todos os vendedores, os representantes comerciais, essa autoavaliação, ela vai nos ajudar a calibrar todas essas características para que elas trabalhem ao nosso favor quando a gente está vendendo, tá? Isso aí faz muita diferença. Muitas vezes a gente vai se deparar
com situações de socorro, como é que eu saio dessa? Socorro, eu tô numa situação de muita concorrência, eu tô perdendo. A gente tem que dar uma ré e a gente tem que trabalhar todos esses fundamentos. Esses fundamentos vão fazer muita diferença quando a gente estiver na guerra e quando estiver também numa situação meio desfavorável para o nosso produto, tá? A gente vai ganhar nessas técnicas de ajuste, nessas técnicas de calibragem no relacionamento com os nossos compradores. Bom, era essa a nossa live de hoje para falar sobre os perfis, né, dos vendedores junto com os perfis dos compradores. Então eu espero que vocês tenham tirado um bom proveito disso. Não esqueçam de entrar no nosso grupo, link tá lá na minha bio, para receber o mapa mental de tudo isso que a gente conversou sobre os perfis dos vendedores. E é isso aí, eu quero dar uma boa noite, deixar um abração para todo mundo aí. Se vocês acharem que essa live pode contribuir com algum colega, com algum amigo vendedor, representante comercial, compartilhe essa live também. E espero vocês na nossa próxima live na quinta-feira, às 20 horas também, onde a gente vai estar falando de mais coisas desse nosso mundo maravilhoso de vendas, de representação comercial. Boa noite, grande beijo para todo mundo aí.